Olá, queridos! Vamos conhecer os indígenas brasileiros, conhecer um pouquinho da enormidade de povo, cultura que existe aqui no Brasil. Nosso país é um país riquíssimo culturalmente devido ao povo que aqui habita. E antes dos europeus chegarem aqui, o Brasil era povoado por uma enormidade de grupos de povos indígenas, falantes de muitas línguas, costumes diferenciados, modos de se organizar em sociedade, de caracterizar-se fisicamente. Então é isso que nós vamos ver nessa aula. Então, quando o primeiro navio português chega às terras brasileiras, os indígenas eram muitos. Tem-se que habitava aqui no Brasil por volta de 3 a 5 milhões de pessoas. Hoje, segundo dados do IBGE, nós temos que vivem no Brasil 900 mil indígenas, agrupados em 231 povos. Existem grupos linguísticos, então significa dizer já que não é porque eu sou indígena que eu falo a mesma língua de um outro indígena. Precisamos ter isso muito claro. Existem várias línguas que surgem de 2 troncos linguísticos principais, que é o tupi e o macro-G. Então, existem 2 troncos do tupi, sai uma enormidade de línguas, e do macro-G, outra enormidade de línguas. Então, esses povos indígenas que habitam o Brasil hoje falam várias línguas, vários idiomas. Cada grupo, dependendo, tem o seu, tá? Os povos indígenas, portanto, eles têm cultura própria, têm as suas crenças, o seu jeito de trabalhar, de pensar, de se relacionar com a natureza, diferentemente dos povos chamados não indígenas. Então, dentro do Brasil, nós temos os indígenas e os não indígenas. E forma de pensar, de se relacionar com o meio ambiente, o que eles pensam do trabalho, da importância do trabalho, a divisão de tarefas, quem faz o que dentro desse grupo, por vezes é muito diferente dos não indígenas. É importante conhecer um pouquinho da cultura indígena, porque vocês sabem que o povo brasileiro, como eu falei, ele é rico culturalmente, justamente porque nós somos formados pelos povos indígenas, pelos povos africanos e também temos contribuições dos povos europeus. Esse é o brasileiro. O brasileiro é uma mistura de europeu, indígena e africano. Cada povo contribui com algo para esse indivíduo que vai se chamar brasileiro. No que tange aos indígenas, nós temos a sua contribuição muito marcante na alimentação e na própria língua, como estamos falando, destacando a linguagem, palavras, verbos, nomes de lugares, bichos, plantas, têm denominações indígenas. Quando eu falo um jabuti, cacau, cajá, tamanduá, capivara, quando eu pronuncio os verbos pipocar, quando eu me refiro a uma cidade chamada Curitiba, a uma ave chamada papagaio, cajueiro, vou visitar Aracaju. Olha só, esses nomes todos são indígenas e fazem parte do nosso dia a dia. Ai, mas eu tô com vontade de comer tapioca. Olha só, indígena. Então, é importante nós sabermos disso, que nós temos a influência desses povos na cultura do não índio. E sabendo disso, nós precisamos, então, aprender um pouquinho e respeitar acima de tudo. Diferença entre os próprios indígenas. Como eu falei para vocês, se existe uma variedade de línguas, é natural que haja uma outra variedade de culturas. Então, nós temos os traços físicos, tem características marcantes que é de um determinado grupo indígena que não é do outro. Pode ser um corte de cabelo, pode ser uma pintura na face ou uma pintura corporal, o uso do cocar, determinados tipos de cocar, objetos artesanais, colares, que pode ser próprio de um determinado grupo e não de outro. Então, os traços físicos demonstram para nós uma diferença entre os indígenas. Além disso, as línguas que nós acabamos de falar, tá? Existe o que se chama de tronco linguístico, que é de onde vai sair uma enormidade de outras línguas. Então, nós temos dois principais, o tronco tupi, que eu disse para vocês, e
o tronco macro G, certo? Então, 2 pontos aí para a gente saber que índio não é tudo igual. Então, indígena não é tudo igual, tem as suas diferenças. Semelhanças, bom, 2 aqui nós vamos destacar. A semelhança à terra, a importância, o valor que eles atribuem à terra e a divisão do trabalho. No que tange à terra, gente, nós temos que pensar que eles entendem que eles pertencem para aquele território. Aquela terra é de onde vai sair o seu sustento, eles têm uma vinculação muito forte com aquela terra. Os seus ancestrais estão enterrados ali naquele lugar. Né? Então, eles têm um vínculo muito forte com o espaço territorial. A terra, portanto, é coletiva, é do grande grupo. Tá? Isso não quer dizer que não possa ter um pedacinho lá separado, onde o guerreiro vai fazer uma roça específica para ele. Sim, mas o resto tudo da terra é coletiva, o uso é coletivo. Isso é importante da gente gravar, diferentemente de nós não indígenas. Eu moro numa cidade X e daqui a pouco eu consigo ter uma proposta de emprego lá em outro país. A proposta de emprego é tão boa que eu vou. Eu largo família, largo tudo aqui na minha cidade X e vou para esse outro país porque a oportunidade é importante. A oportunidade é significativa para mim. Eu tenho uma casa bem legal e aparece alguém e oferece. Ou eu não estou mais satisfeita naquele lugar, eu ponho à venda a casa e me mudo. Mudo para outra cidade, para outro estado. Nós, não índios, não indígenas, não temos o vínculo com a terra, com o lugar, como os indígenas têm. Se nós temos esse ponto de vista bem claro, significa que nós não temos a posse da terra coletiva, não temos uma posse que é comum. O nosso entendimento dos não indígenas com a terra é um caráter privado, no sentido de eu posso comprar e posso vender aquela propriedade sem problema algum. Eu não me ligo, eu não fico preso àquela propriedade, àquela terra. Diferente do indígena, então, como nós vimos. Outro ponto semelhante, comum entre todos os indígenas, além desse valor à terra, nós temos na questão da divisão do trabalho, que é feita baseado em 2 critérios, no sexo e na idade. Então, homens jovens, fortes, fazem determinadas tarefas. Vão cuidar da segurança do grupo, vão caçar, vão pescar. Isso são tarefas masculinas. Mulheres fortes, jovens, vão plantar, vão colher, vão preparar os alimentos. Crianças e idosos, dentro da medida das suas forças, vão fazer cestos, vão ajudar no preparo dos alimentos. As idosas vão cuidar das crianças, vão ajudar. Os idosos do grupo vão ajudar a confeccionar, a fazer alguma arma, ajudar a fazer alguma canoa, se podem. Então, isso significa dizer divisão do trabalho feito por sexo, baseado no sexo e na idade. Então, de acordo com a possibilidade e com o sexo do indivíduo, ele vai fazer algo para aquela comunidade, vai contribuir. Então, nós temos tarefas que são masculinas e tarefas que são femininas. Quando os europeus chegam aqui, já vimos que era uma enormidade, milhões e milhões de indígenas, e assim como os europeus vão fazer em territórios de incas e astecas, vão fazer aqui no território brasileiro também. Os portugueses, eles trazem consigo grande poderio bélico, portanto, eles vão usar da violência para ocupar o Brasil. Começa pelo nosso litoral e aos poucos eles vão avançando para o interior do Brasil e levam consigo a violência como uma marca. Além da violência do poderio bélico, como utilização de armas de fogo, cavalo utilizado aqui como força de guerra, né, para vencer os indígenas, também eles trazem as inúmeras doenças que não eram conhecidas pelos indígenas e, portanto, eles não tinham, então, os anticorpos, não tinham o seu corpo protegido, fortalecido para enfrentar determinadas doenças, como uma gripe, por exemplo. Então, dizimou muitos indígenas as doenças trazidas pelos europeus. Então, os indígenas brasileiros sofrem da mesma forma que outros indígenas aqui na América, tá? Queridos, essas são algumas informações dos nossos indígenas, dos indígenas brasileiros. Nós temos muitas informações na internet, nós temos vídeos que podem mostrar um pouquinho da cultura atual,
né? Então, vale a pena dar uma pesquisada, olhar algum vídeo que mostre eles falando propriamente da sua cultura, daquilo que é importante para eles. Fica aqui, então, muito forte nesse pódio da Prof, sobre os indígenas brasileiros, o fato de que são diferentes, de que têm uma cultura riquíssima e que precisam ser valorizados, porque somos brasileiros, e se somos brasileiros, nós temos, na nossa formação, a cultura indígena. Tá, queridos? Tudo de bom para vocês e até o próximo Pod da Prof. Tchau, tchau!